John Nicks tinha uma empresa que importava frutas e legumes e nunca havia tido problemas maiores na alfândega no porto de Nova York. Até um certo dia. Um dia, o então presidente dos Estados Unidos passou uma lei que reduzia os impostos de importação de frutas, mas não de legumes. E por causa disso, acabou não demorando tanto para que John tivesse um sério problema. E uma bela manhã, no seu escritório, ele ficou sabendo de uma certa carga importada do Caribe que tinha sido retida na alfândega. Era um navio atochado de tomate. E sabendo disso, ele pôs o seu chapéu e pegou o primeiro Uber de carroça que encontrou e foi direto pro porto. E chegando lá, ele percebeu que essa confusão estava acontecendo porque o coletor de impostos dizia que os tomates precisavam pagar impostos mais altos, porque eles eram legumes. Então John, vendo aquilo, disse que não concordaria com isso e jamais pagaria esses impostos, pois tomate é fruta. Então, depois de uma conversa bem civilizada, legume, fruta, eles decidiram resolver suas diferenças em um tribunal. John estava entrando na corte com passos firmes e 3 dicionários debaixo do braço. O coletor de impostos trouxe 2 testemunhas que trabalhavam no porto e o juiz tinha nas suas mãos um caso que poderia gerar precedentes importantes para o comércio nacional e global. E o resultado disso é o que vamos ver agora. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans e você está assistindo a mais um episódio do Ponto em Comum, que só foi possível graças aos nossos incríveis apoiadores que adoram um tomate na pizza aí, que eu sei, viu? Valeu, gente! De um lado tínhamos John Nicks, que estava com os dicionários preparados para ver a definição e exemplos de frutas e legumes. E do outro lado tínhamos o coletor de impostos, que estava com 2 comerciantes do porto que possuíam conhecimentos práticos sobre frutas e legumes. John então começou falando que quando nós queremos saber o significado de alguma palavra, o lugar mais importante que precisamos olhar antes de qualquer outro é um dicionário? Olha só! Afinal de contas, é para isso que ele serve, não é? E nesse tipo de livro, vimos que, botanicamente falando, a definição é feita com base na parte da planta que o alimento pertence. Plantas são seres vivos, assim como eu e você. E como um ser vivo, ela precisa, por exemplo, fazer sexo, se reproduzir. Mas diferentemente de mim ou de você, plantas não podem se movimentar para encontrar parceiros sexuais. Na verdade, elas não podem se movimentar para coisa nenhuma, elas são presas no chão. E aí, plantinha, você gosta de ouvir um Raça Negra? Deixa eu chegar aí. Plantinha, eu não consigo. Plantinha! Ou seja, é necessário que outras estratégias sejam desenvolvidas, e é aí que entra a polinização. E aí, se você não pode encontrar o amor da sua vida, pelo menos você pode mandar outro no seu lugar. O que não parece ser exatamente uma boa ideia, mas veja só. Plantas possuem em suas flores pequenas estruturas que podem ser visíveis somente sob o olhar de um microscópio, e elas são chamadas de pólen. Esses grãos guardam algo muito precioso, o gameta masculino do indivíduo, o que seria mais ou menos algo como o nosso espermatozoide. E plantas precisam da ajuda de algum fator externo para fazer com que esse gameta masculino encontre em um outro indivíduo o gameta feminino, o que é equivalente ao nosso óvulo. Meu não, né? Da nossa espécie. Tem que fazer essa diferenciação. E olha, esse fator pode ser qualquer coisa, pode ser tipo, sei lá, o vento, a água, ou então outras espécies de seres vivos. E essas outras espécies que são capazes de se mover podem ser insetos, aves ou até morcegos. Eles geralmente são bons candidatos a esse cargo de polinizador. No caso de tomate, são as abelhas que realizam essa tarefa tão essencial. As abelhinhas! Beleza, mas por que uma abelha iria gratuitamente fazer esse tipo de trabalho por você? De carregar os gametas de uma planta para outra? O que ela ganharia em troca? Com licença, você teria um tempinho para ajudar uma pobre plantinha? Sem tempo, irmão. Bom, e para ser sincero, existe muita coisa que polinizadores podem ganhar em troca, mas normalmente é comida. Para atrair polinizadores, as flores geralmente produzem néctar, que é uma bebida açucarada, ótima para dar energia, que nem o achocolatado que a sua mãe fazia. E isso quer dizer que polinizadores possuem um bom motivo para visitar flores, enquanto que para humanos um campo florido pode ser apenas muito bonito, para polinizadores é também um banquete ao céu aberto, facinho ali, dando sopa. Porém, essa enorme facilidade de alimento significa uma coisa, e muita gente vai se interessar em dar uma passadinha ali para fazer uma boquinha também, o que pode fazer com que o lugar fique lotado demais. E sinceramente, ninguém gosta de ter que esperar demais pela sua vez na hora de se servir,
ou quem sabe até correr o risco de não sobrar nada pra você. Não, mãe, eu tô aqui ainda. Ai, meu Deus, a fila tá enorme. Tem miojo aí? E no ponto de vista da planta, isso também é algo ruim, pois quando qualquer um pode chegar e se aproveitar do seu néctar, isso pode ser um problema. Pois afinal de contas, você, enquanto planta, só quer que o seu pólen encontre outra flor de sua espécie. Então encontrar a flor de outra espécie, senão a sua, não vai adiantar muita coisa, porque o que é interessante mesmo para você nessa hora é fazer reproduzir-se. Por isso, um pé de goiaba gostaria muito que o seu pólen chegasse a outros pés de goiaba, assim como um cajueiro em outros cajueiros e assim por diante. Ou seja, o ideal seria se os polinizadores de cada planta visitassem somente os indivíduos daquela mesma espécie de planta, para que os gametas certos se encontrassem e se unissem para formar uma nova geração. Mas, para que isso ocorra, é necessário que haja uma interação muito especial e particular entre uma flor e um polinizador. O que não é algo que encontramos em qualquer planta, mas é algo que encontramos no tomate. O tomate, podemos dizer que possui flores especiais. Elas nem sequer produzem néctar. O próprio pólen serve como alimento para os polinizadores. E aí, enquanto que a maioria das plantas deixam o seu pólen ali à amostra, muito fácil de se conseguir, nas flores de tomate, esses grãos ficam bem guardadinhos, lá no fundo de um tubo bem comprido. E ter acesso a esse pozinho delicioso não é exatamente uma tarefa muito fácil, não é qualquer um que consegue. Somente um tipo específico de polinizador é capaz desse feito: as abelhas do gênero Bombus, que são conhecidas popularmente como mamangava, ou outros nomes dependendo da sua região. Ah, mas sinceramente não aguento mais ficar esperando aqui nesse fim de mundo, né? Tem uma galera que fica furando fila. Oh, sai daí, sua abelha desgraçada! Depois de pousar na flor do tomate, um inseto desses usa suas mandíbulas fortes para segurar firmemente ali no tubo cheio de pólen, e em seguida começa a bater as asas rapidamente, chegando até a fazer um zumbido típico de insetos quando voam. E esse bater frenético de asas faz vibrar o seu corpo inteiro, e junto com ele esse tubo de pólen também, o que por sua vez faz com que esses grãos lá dentro se agitem, ocasionando que pelo menos uma parte deles acabe saindo ali pela boca do tubo. Então a abelha depois guarda alguns desses grãozinhos aí nas suas patas pegajosas ali, grudentas, gruda tudo, e depois parte para a próxima planta. O dia pode ser longo, e meio que sem querer essas abelhas podem acabar deixando cair alguns desses grãos na parte feminina da flor seguinte, que tem uma grande chance de ser um tomate também. E é assim, dessa forma que esses insetos acabam ajudando a continuação do tomate como espécie. Não porque elas planejaram isso, mas porque acabou que calhando. E esse tipo especial de polinização é conhecido como polinização vibratória. É um nome autoexplicativo. E pelo fato de poucos seres serem capazes de fazer isso, essas abelhas acabam se tornando privilegiadas, pois enquanto todos os outros polinizadores precisam competir para conseguir comida nessas flores comuns, essas abelhas acabam que não tendo esse problema, pois as flores de tomate, para elas, são como uma espécie de clubinho VIP, que só elas têm acesso. É claro, né, mãe? Eu tentei já naquela flor de tomate, mas é impossível. Eu me vesti já de abelha e comecei a me tremer todo. Mas o segurança achava que era uma convulsão. E depois de polinizada, a flor de tomate, assim como as outras flores, acabam se tornando um fruto, ou uma fruta, ou um ou uma fruta romba. Não, mas é sério, de acordo com a botânica, o tomate é uma fruta. Pois assim como qualquer outra fruta, ela nada mais é do que uma flor que se modificou depois de fecundada, até se transformar nessa coisa bonitinha que a gente conhece hoje, que a gente vê no supermercado. E por causa da fecundação, ou seja, da união de gametas masculino e feminino, ocorre a formação de um embrião que fica ali guardadinho dentro da semente. Beleza, mas e os legumes? Bom, e se eu te disser que legumes na verdade são um tipo específico de fruta? Pois também, de acordo com a botânica, legume é apenas um outro termo para vagem, e vagem é apenas o nome da fruta de plantas conhecidas como leguminosas, que é o caso de ervilhas e feijões, por exemplo. Ou seja, enquanto que um legume ou uma vagem de um feijão é realmente uma fruta, o caroço do feijão em si é uma semente. E o mesmo vale para as ervilhas. Olha que coisa. Isso é tão fascinante que eu quase me esqueci que eu tava falando daquela história do John X. De volta pro tribunal. Bom, eu só sei que depois de saber da definição botanicamente correta, as duas testemunhas do coletor de impostos que trabalhavam no porto apenas disseram: tá, beleza, falou aí, mas eu quero saber de uma coisa.
O tomate faz suco ou molho? Bom, depois desse argumento imbatível, para o juiz não havia dúvidas e ele bateu o martelo e o caso foi encerrado. Atualmente, a maioria das pessoas sabem que realmente tomate é uma fruta, como aparentemente eu pude descobrir numa enquete que eu fiz no Instagram. Se quiser acompanhar as enquetes, me segue lá no Instagram, @DaviCalazans. Mas nada disso interessa para as leis de importação americanas. O que conta mesmo pro tomate é como ele é tratado na prática como um produto de consumo. Tomates, apesar de serem frutas, na nossa culinária ocidental, ele é tratado para se temperar algo e dar gosto para um prato salgado, o que na linguagem popular acaba sendo considerado um legume. E isso é bem diferente de uma fruta, que normalmente é usada como um aperitivo doce ou, sei lá, uma sobremesa. Porém, essa separação pode ser sim uma linha muito tênue às vezes, pois sempre vão existir pessoas, como o meu pai, que sem nenhum tipo de constrangimento, na hora do almoço, botam uma bananona ali no prato do lado do arroz e do feijão. Pois é, mas mesmo assim eu o amo. Assim como eu amo dragões. E se você também ama dragões e gostaria de ter um, clique bem aqui para ver um vídeo que eu fiz explicando cientificamente se esses seres maravilhosos são possíveis de existir no mundo real. Vai lá ver que, é sério, ficou muito massa. Com toda a humildade e modéstia. Mas se você quiser saber mais sobre tomates e qual a maneira socialmente mais aceita para se comer frutas, basta você falar comigo no nosso grupo secreto do WhatsApp. Ou então me fazer uma pergunta para o nosso podcast exclusivo. E para ter acesso a esse grupo e a esse podcast, basta você se tornar um apoiador, como a Gabi, que conhece uma criaturinha que não é uma abelha, mas possui uma ótima estratégia para conseguir comida. Sempre que tá na hora da janta, essa cachorrinha aparece ali na porta e consegue fazer uma boquinha. Muito bem. Mas é sério, Gabi, valeu de verdade por acreditar no Ponto em Comum e ajudar a divulgação científica a alcançar novos patamares. Então, se assim como ela, você quer também aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso grupo e podcasts exclusivos, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de ciência do Nordeste. E é isso aí, minha gente. Até a próxima segunda. Tchau!